Você já parou para pensar por que os brasileiros falam tanto tá, né e uai? Essas palavrinhas estão por toda parte, do café da manhã ao grupo de WhatsApp. Parecem simples, mas carregam história, cultura e até identidade regional. Neste vídeo, vamos descobrir as origens dessas expressões tão brasileiras e o que elas dizem sobre a nossa forma de se comunicar. Diferente do que parece, essas palavras não nasceram do acaso. Elas foram moldadas ao longo de séculos, misturando influências indígenas, africanas, portuguesas e até religiosas. Cada uma surgiu em um contexto diferente, mas com o tempo se espalhou e virou parte do nosso jeito único de falar. E o mais curioso, muita gente usa, sem nem perceber o que está dizendo. Prepare-se para uma viagem curiosa, pelas raízes da língua portuguesa no Brasil. Vamos descobrir como expressões tão pequenas carregam tanto significado. Do tá, usado para encerrar frases, ao né, que pede confirmação, até o icônico uai mineiro, há mais por trás dessas palavrinhas do que se imagina. Pode parecer pouco, mas tá preparado? Então vamos navegar pelas origens dessas expressões. O tá que usamos hoje é, na verdade, uma forma reduzida do verbo estar. Em frases como tá bom ou tá certo, ele substitui estruturas mais longas, como está bem ou está correto. Essa contração surgiu da fala cotidiana, com o tempo, ganhando naturalidade e presença em praticamente todas as regiões do Brasil. Mais do que uma redução, o tá virou uma marca da oralidade brasileira. Ele aparece no fim de frases, para marcar encerramento ou até suavizar ordens. Vamos agora, tá? É um jeito informal de trazer proximidade para a conversa. Em muitas situações, ele funciona como um ponto final falado, e isso não acontece por acaso. Essa tendência de encurtar palavras é típica de línguas vivas em transformação. No português europeu, ainda se ouve o está completo, com mais frequência. Mas no Brasil, a velocidade e a informalidade do dia a dia encurtaram esse verbo, sem tirar seu sentido. O tá se tornou uma ferramenta prática e emocional na comunicação cotidiana. O né é uma contração de não é, usado como partícula final para buscar confirmação ou criar cumplicidade. Quando dizemos tá frio hoje, né? Não estamos apenas afirmando, estamos convidando o outro a concordar. É uma forma sutil de transformar afirmações em pequenos diálogos, mesmo sem resposta explícita. Esse uso tem raízes no funcionamento de outras línguas também, em inglês, ao isn't it, e no espanhol, verdade. Todos esses modelos funcionam como pequenas validações sociais. No caso brasileiro, o né virou uma marca forte de informalidade, aparecendo tanto na fala casual, quanto em contextos mais amplos, como entrevistas ou debates. Curiosamente, o né tem um efeito emocional poderoso, aproxima os interlocutores. Ele suaviza a linguagem, tira a rigidez de certas frases, e até demonstra humildade, como se o falante dissesse, eu penso assim, mas, e você? Assim como o tá, o né, é um reflexo de como o brasileiro prefere conversar com empatia. O uai é uma das interjeições mais emblemáticas do português falado em Minas Gerais, mas também se espalhou por outras regiões. É uma palavra versátil, pode expressar surpresa, dúvida, indignação ou até alegria. Seu uso é tão característico que virou identidade cultural, e quem ouve sabe logo de onde a pessoa vem. A origem do uai ainda é debatida, mas há hipóteses interessantes. Uma delas aponta para a expressão inglesa why, trazida por imigrantes britânicos nas minas no século XIX. Outra teoria defende que seja uma simplificação de why so, uma construção com traços africanos ou indígenas. Seja como for, a palavra foi absorvida e enraizada no jeito mineiro de falar. Mais do que uma curiosidade linguística, o why é um símbolo de regionalismo afetivo. Ele mostra como o português do Brasil é moldado, não apenas pela gramática, mas também pelo território, pela história e pela convivência entre culturas. Um simples why
carrega séculos de trocas, migrações e identidades entrelaçadas. As expressões tá, né e uai não são apenas jeitos de falar, são testemunhos vivos da história brasileira. Cada uma traz em si as marcas da colonização, das influências indígenas, africanas e europeias e das adaptações locais. Elas revelam como o idioma se transforma com o povo, e não o contrário. Nosso jeito de falar é um patrimônio cultural. Ele une milhões de brasileiros por meio de expressões simples, mas carregadas de significado. Ao entender de onde vêm essas palavras, aprendemos mais sobre nós mesmos, sobre nossa diversidade e sobre a forma como cada região contribuiu para o português falado no Brasil. Se você gostou de entender as origens do nosso jeitinho de falar, se inscreva no canal Terra de Santa Cruz. Toda semana, mergulhamos em histórias surpreendentes sobre o Brasil, sua língua, seu povo e seus conflitos. Deixe seu tá bom, seu né ou até um uai aí nos comentários. E até o próximo vídeo, aqui no Terra de Santa Cruz.